Salve todos. O símbolo do ímpar, eu vou pedir licença para vocês, nosso tema de hoje é função exponencial. Mas no último encontro que nós tivemos, eu falei sobre a beleza da matemática, que é uma coisa que sempre me preocupa. Existe uma relação estética muito forte com a matemática, né? E eu vou pedir 5 minutinhos só para falar mais uma vez da beleza da matemática, fugindo um pouquinho de exponencial. E uma delas é a superfície de Möbius, ou de Möbius, que é o símbolo do ímpar, né? A superfície de Möbius ela é obtida, a faixa de Möbius ela é obtida a partir de uma faixa, só que em vez de colar assim, eu colo ela assim. Uma das coisas interessantes dessa superfície é que se você caminhar sobre ela, quando você completa a volta, você está do lado oposto. E se você imaginar, ou seja, não tem lá de dentro e lá de fora. E se você imaginar que você está com a mão dentro da superfície e der uma volta, quando você terminar de dar a volta, a sua mão direita virou esquerda. Tá? Um dos fatores de beleza, considerado belo em matemática, que diga-se passagem que não é só belo em matemática, é belo em ciência. Conhece o princípio da navalha de Ock, que diz que se dois modelos resultam no mesmo, o mais simples é verdadeiro? Tá? Ou seja, a escolha do mais simples. A escolha do mais simples é uma escolha de um padrão estético. Com frequência a gente busca esse padrão estético. Dois fatores de estético simples é simplicidade e simetria. Simetria é outro elemento que com frequência é tratado como beleza em matemática. Eu vou fazer uma coisa, não vou comentar para a gente entrar no nosso tema. Encontrei um vídeo que eu acho que merece ser visto, ligado à beleza da matemática. Vou passar o vídeo, tem 5 minutos de vídeo no máximo, tá legal? E logo em seguida, sem comentar, sem nada, a gente começa a aula de exponencial. Pode passar?
sem comentário. Tá? Senão a gente vai ficar aqui discutindo. O tema nosso é outro. Desliga. Entre em looping, vai passar o dia escutando o bar. Tá legal. Vamos ver o que a gente faz da vida agora. Estou cansado de ser pobre. Aí eu resolvi tomar uma decisão na minha vida e vou abrir um banco. Tá? Banqueiro tem dinheiro. Ganha mais do que dando aula. Aí eu vou fazer o seguinte, vou passar a emprestar dinheiro. Não, vou fazer o contrário. Emprestar dinheiro é problemático, o cara pode não devolver, né? Eu vou receber dinheiro, tá? E pagar por quem deixar o dinheiro comigo. Daí eu pego o dinheiro de todo mundo e invisto esse dinheiro. Tá legal? Então vamos combinar o seguinte. Quem deixar dinheiro comigo, eu devolvo R$100 a mais. Não tem um problema, né? Só falar isso não tem nada. Senão você deixa comigo R$1, eu tenho que devolver 100. Você deixa R$2, eu tenho que devolver 100 também. Então, não gostei da ideia. Vamos mudar essa brincadeira. Vamos fazer o seguinte. Claro que vocês estão sabendo que eu estou trabalhando com juros. Estou começando a brincadeira. A primeira coisa que a gente pensa é que juros é uma coisa que é extremamente natural. No nosso mundo de hoje não tenha dúvida, tá? Mas já saiba que teve gente que foi morta por emprestar dinheiro a juros, né? Juros já foi um pecado seríssimo. Usura foi uma coisa séria. Tá certo? Hoje a gente fala em juros, vou montar um modelo para fazer a distinção, é isso que eu vou fazer aqui com vocês, entre os juros simples e compostos, que vocês já trabalharam, assistiram um vídeo do Morgado ontem, para poder trabalhar com a relação da exponencial. Tá? Mas, por exemplo, emprestar um dinheiro, uma taxa, um valor fixo, R$100, não é jogo, porque vai depender do quê? Vai depender do quanto você deixar comigo. Então, é razoável que eu empreste, que eu devolva mais uma fração do que você vai deixar comigo. Senão, ao invés de deixar, sei lá, R$10, você deixa 10 de um. E eu vou ter que devolver R$100 para cada um. Então, tá legal. Ao invés de trabalhar devolvendo um valor fixo, eu vou devolver uma fração do que você deixar comigo. Vou devolver 10%. 10% não, vou devolver 1/10. Não quero falar em porcentagem por enquanto. Vou devolver 1/10. Tem um outro fator nisso aí. É razoável que, além de devolver 1/10, um valor, uma fração do que você me emprestou, o que eu vou devolver seja proporcional ou dependa do tempo que você deixar o dinheiro comigo. Então, você faz o seguinte, você deixa, sei lá, R$1, eu te devolvo R$1,10, mas você deixa comigo um dia, amanhã outro dia, e o cara que deixar um mês. Então, eu vou fazer o seguinte, que na verdade surge a taxa de juros. Quem deixar o dinheiro comigo durante um período de um mês, eu devolvo o dinheiro que ele me deixou, mais 1/10 do que ele me deixou. Tá? Acabo de criar a taxa de juros. Tá certo? Nesse modelo, eu estou trabalhando com o seguinte, quem deixar comigo, vamos dizer que alguém deixe comigo R$1.000. 1.000. Deixou R$1.000 no tempo zero. Isso aqui tempo dinheiro devolvido. Devolução. Vou devolver quanto? Na verdade, a gente sabe que isso aqui a gente chama de montante, mas está aqui, ó, R$1.000. Ele vai deixar R$1.000. Está aqui. Um mês depois, tempo igual a 1. Estou usando tempo em mês. Um mês depois, eu vou ter que devolver para esse colega, para essa pessoa, 1.000, se eu estou trabalhando, 1.100.
1.100. Está aqui. 2 meses depois, vou devolver para ele 1.200. 3 meses depois, vou devolver para ele 1.300. 4 meses depois, vou devolver 1.400. 5 meses depois, e assim vai. Legal. Pronto. A gente sabe que esse modelo que eu estou fazendo não é usado. Daqui a pouco a gente discute por quê. Isso aí seria o modelo de juros simples. Agora, minha primeira pergunta é o seguinte: o que eu faço? O que eu faço se alguém resolver pegar o dinheiro com fração de mês? A unidade de tempo que eu estou usando é um mês, mas se alguém quiser pegar o dinheiro com fração de 15 dias depois, tem duas possibilidades, que daí, na verdade, coisa parecida é usada no mercado. Uma delas é o seguinte: fixa o tempo que o cara pode pegar o dinheiro, se ele pegar antes, eu não pago juros nenhum. Tá certo? Se eu fizer isso, esse modelo aqui, esse trabalho vai funcionar com uma função escada. Tá certo? Caderneta de poupança, tá certo? Na data de aniversário, você sacou, você teve juros. Um dia antes da data de aniversário, você entrou pelo câmbio e não ganhou juros nenhum. Tá certo? E não é o único investimento que tem esse modelo. Mas eu não estou afim de fazer isso, não. Estou fazendo o seguinte: eu quero que seja proporcional, tenha liquidez. Ou seja, o maluco que deixou o dinheiro comigo, que para fazer isso é maluco mesmo, se ele resolver pegar 15 dias depois, ele vai ganhar um valor proporcional. Tá? Se eu fizer isso, esse modelo vai ter um comportamento dado por uma reta. Olha, isso aqui é um modelo, presta atenção que, mesmo nesse modelo, isso daria uma função escada de pelo menos um dia, né? O modelo, de fato, não é contínuo. O modelo contínuo ali ajuda. Ninguém vai, por exemplo, tirar o dinheiro no tempo raiz de 2, tá certo? Quantos dias depois eu tirei? Raiz de 2 dias depois eu fui lá e peguei. Ninguém faz um troço desse. A gente cria um modelo matemático até, mas, na verdade, você teria aí, no mínimo, uma função escada dia a dia, mas um modelo linear está razoável. Tá legal. Significa que se ele pegar em 15 dias, ele vai receber quanto? 1.050. Tá certo? Tá certo isso? Se ele pegar em 10 dias, vai receber uma dízima periódica. Tá certo? Que é outro problema que eu tenho, que o dinheiro também é um fator discreto. Tá certo? Ou um terço. Se ele pegar em, sei lá, um quinto do mês, divide 100 por 5, dá 20, pega 1.020. Tá certo? 6 dias depois. Tá legal? Aí a gente sabe, não vou gastar tempo com a gente, que esse modelo acaba funcionando como uma função g de x igual a... Como é que ficaria essa função aí? Primeiro me conta uma coisa. O que tem de constante nessa função? O que tem de constante nesse modelo? Primeira coisa que eu vejo é o seguinte: para cada unidade que eu ande, eu vou deslocar no y o mesmo valor, que nesse caso aqui é 100. Esse modelo nosso, vocês já trabalharam com isso, seria o quê? 100, vou colocar um t vezes t mais 1.000. Tá certo ou não? Tá. Agora me conta aqui uma coisa. Vou generalizar isso. Se eu chamar isso de A e isso de B, a gente acaba de chegar à função afim, que g de t é AT mais B. Esse é o modelo dos juros simples. Tá certo? O que caracteriza esse modelo é que, se eu fizer G de T mais H
menos G de T, isso vai me dar o quê? AT mais AH mais B menos AT menos B. BC, está tudo conforme aí. Se eu faço uma subtração pego um valor H qualquer, aqui se eu pegar de 1 em 1, se eu pegar H igual a 1, A vezes H dá o próprio A. Tá certo? Isso significa uma coisa, se eu faço a diferença, tá, escolho um valor H, escolho uma distância para andar no eixo do X, tá? A diferença que eu vou encontrar no eixo dos Y não depende do ponto que eu escolhi. Se eu escolher, por exemplo, partir daqui e andar um H para cá, isso aqui seria G. A partir desse aqui, que eu chamar de X, quem é esse aqui? É X mais H. Esse aqui seria o G de X mais H, ou T mais H. Estou usando T. Esse aqui seria o T mais H. E esse aqui seria o G de T. Essa distância, essa diferença, só depende desse H, do quanto eu pegar, qual é a distância sobre o eixo X, o H que eu pegue. Tá legal? Essa diferença depende do H, mas não depende do T. Tá legal ou não? Isso caracteriza a função afim, caracteriza esse modelo. É claro que se eu vou pagar valores fixos, em tempos fixos, tá certo? Quem deixar comigo qualquer valor, passado um ano, não interessa onde eu pegue, o que ele vai pegar de diferença é o mesmo. Tá certo? Agora, me diz aqui uma coisa. Se eu fizer o seguinte, nessa função, isso aqui é uma diferença absoluta, falou? Se eu pegar o seguinte, G de T mais H menos G de T dividido por G de T. Preste atenção no que eu estou fazendo agora. Tá? Preste atenção no que eu estou fazendo agora. Aqui eu escolhi um H, tá? E vi qual era a diferença. Reparei que a única coisa que me interessa, olha, peguei o H aqui. Se eu pegar o H aqui, a diferença que vai dar no eixo Y é a mesma que deu aqui. Essa diferença só depende do tamanho desse H. Não depende de onde eu escolho o início do intervalo. Tá certo? Só que agora eu estou fazendo o seguinte. Eu estou querendo saber quanto cresceu, quanto aumentou, quanto eu vou ter que devolver. O cara que deixou o dinheiro comigo vai receber quanto a mais em relação ao início do período, ou seja, ao início do H, ao início do intervalo. Ou seja, se eu pego T mais H, subtraio T, tá? Aí eu vou encontrar essa diferença. Agora eu vou pegar essa diferença e dividir por esse valor aqui. Quando eu faço isso, eu acabo de encontrar qual foi, naquele período que eu considerei, o percentual de aumento do dinheiro dele. Repara que se você pensa em juros simples, esse percentual de aumento, essa fração do aumento em relação ao início do período, quanto mais para frente você considerar o período, menor vai ser o ganho. Porque repara só, em cada unidade de tempo nesse problema aqui, em cada unidade de tempo, ele aumenta R$100, nesse exemplo, tá certo? Se ele começou com 1.000, na primeira unidade de tempo ele vai receber 1.100, ganhou 100, tá certo? Ganhou 10% do R$1.000. Agora vamos lá para frente e pegar um momento onde ele tem 2.000. Se eu considerar uma unidade de tempo, ele vai ganhar R$100. Só que agora ele vai ganhar R$100, que é uma fração do 2.000. Essa fração é menor. Ou seja, percentualmente lá na frente, vai diminuindo. Ou seja,
Faz aqui, ó. Isso aqui vai dar, isso aqui nós já fizemos, dá AH. E quem é G de T? É AT mais B. Essa diferença absoluta nessa função depende do H, mas não depende do T. Essa diferença relativa nessa função depende tanto do H, da distância que você pegou, como de que momento você resolveu considerar a porcentagem. Ou seja, percentualmente, com o tempo, o valor que você está ganhando diminui. Tá certo? Tá, modelo dos juros simples. Esse modelo não funciona por quê? Por que ele não é usado? Cá para nós, né, meu? Não é muito inteligente, porque um cara que foi esperto faz o seguinte, terminou um mês, ele tira o dinheiro, tá? Vira e volta. Deposita para mim. Por quê? Porque como eu pago uma fração do dinheiro depositado, se o dinheiro depositado for maior, em valor absoluto, essa fração será maior. Então, por exemplo, se ao final do primeiro mês, o maluco que deixou o dinheiro comigo vai receber 1.100, tira esse 1.100 e deposita o 1.100 novamente. Que ao depositar, agora ele vai ganhar 1 décimo de 1.100. Tá certo? O que vai dar mais do que 1 décimo de 100. Ou seja, daqui para cá, esse intervalo cresce 100. Se ele começa tudo de novo, 1 décimo de 100 vai crescer 110. Aí o que faz? Passa mais um mês, ele ganhou lá, tira o dinheiro e deposita de novo. Tá? E se não for um intervalo menor, ele pode fazer isso a todo dia. Vai todo dia no banco, retira e deposita, retira e deposita. Qual é a jogada? Mudar esse modelo. A gente chega nos juros compostos. Como é que a coisa funciona? A coisa funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar o dinheiro do maluco que deixou o dinheiro comigo. E como é que eu vou devolver esse dinheiro? Tá? Eu vou devolver esse dinheiro sempre 1 décimo do valor que ele me emprestou, mas calculado sobre o valor no início do período. Tá? Ao invés de pegar esse valor fixo, que é 1 décimo do emprestado, eu sempre vou retomar o início do período e calcular. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um modelo que vai funcionar assim. Deixa eu fechar isso aqui. Vou colocar isso aqui, chamar de D, dinheiro devolvido. T e dinheiro devolvido. Montante, na verdade. Quando o T for 0, mesmo valor, R$1.000. Mesma fração, 1 décimo por unidade de tempo. Um mês depois, esse cara vai receber 1.100. Por quê? Porque daqui para cá, eu dei 10% a mais. E agora? 10% eu dei 1 décimo a mais. E agora? Agora eu calculo 10% em cima desse. Eu calculo 1 décimo desse. 2 meses depois, dá 1.210. Confere aí para não fazer besteira, tá? Outro mês vai dar 1.000, 1 décimo desse aqui. Dá 1.331, não é isso? Depois, outro mês. E aí vai. Tá? Repara uma coisa. Como é que eu faço para passar daqui para cá? Eu multipliquei por 1,1. Na verdade, eu peguei o valor inicial, peguei 1 décimo desse valor inicial, que é multiplicar por 0,1, e somei o próprio valor inicial, soma mais 1, dá 1,1, tá certo? Funciona como se eu pegasse o valor e multiplicasse direto por 1,1. E daqui para cá? Multipliquei de novo por 1,1. E daqui para cá? Multipliquei de novo por 1,1. Multiplico de novo por 1,1. Multiplico de novo por 1,1. De tacada, a gente já vê um comportamento diferente entre os dois no seguinte. Esse aqui, para obter o valor na próxima unidade de tempo,
eu somo um valor fixo, somo 100. Ou seja, isso caracteriza que o lado de cá vai crescer em PA. Ou seja, a cada unidade que eu acrescentar, isso aqui vai crescer em PA, no caso aqui de razão 100. Aqui, a cada unidade que eu acrescentar, como eu multiplico, isso aqui vai crescer em PG. Tá? Nós já vamos falar isso bonitinho, mas aquilo vai dar exponencial. Uma das coisas que caracteriza a exponencial é ela transformar PA em PG. Tá? Ela transforma qualquer PA que você pega, sequência de PA para X, ela transforma em sequência de PA para F de X. Tá legal? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos marcar isso num gráfico. Se eu marcar isso num gráfico, primeiro deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer um corte. Porque eu não vou começar na mesma escala, tá certo? Vou indicar que eu estou começando aqui. Aqui 1000. Aqui 1100. Aqui 1200. Aqui 1300. Isso aqui T. Isso aqui D, dinheiro devolvido, montante, o que vocês quiserem. Aí como é que a coisa funciona? No tempo 0 vai dar 0. No tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 1 dá 1100. Tempo 2 dá 1210. Forçar a barra aqui para não dar reta, hein? 1210. Tempo 3 a 1331. Tá legal. E aí vai. Continua o mesmo problema da continuidade. Continua o mesmo problema da continuidade. Folha de exercício, vocês estão recebendo a folha de exercício da tarde? O problema da continuidade que a gente vai ter é o seguinte, me conta aqui, o que eu faço com um maluco que me emprestou dinheiro e resolveu pegar 15 dias depois? Uma possibilidade que existe no mercado, a caderneta, na verdade, faz exatamente esse de cá, é montar a função escada. Tá? Pegou fora do aniversário, recebe o valor anterior. Tá certo? Outra possibilidade é une isso aqui por segmento de reta. Se eu fizer isso, eu vou ter uma dor de cabeça, né? Pelo seguinte, dá para fazer? Dá. Ou seja, no final de cada período, eu calculo os juros pelo valor do início do período. E entre o período eu utilizo um segmento de reta. Tá? Mas daí eu recaio no mesmo problema do cara que tira e deposita. Tá certo? O cara vem aqui, pega na metade, tá legal? E deposita novamente. Se você fizer isso, você vai ver que vai dar mais alto do que 1.100, porque não é difícil entender por quê. Tá? Se eu tiver, ou seja, eu acabo de recair no mesmo problema anterior. Eu quero saber o seguinte, R$1.000. R$1.000. O cara quer tirar isso, chamar de X, quanto ele vai tirar, e depois de um mês tem que dar 1.100. Eu quero saber 15 dias. Quanto eu tenho que devolver para o cara? Repara uma coisa, se eu devolver daqui para cá 1.050, quanto eu multipliquei para sair daqui até aqui?
Daqui para cá eu multipliquei por 1,05. Tá certo ou não? Tá certo? Agora ele faz o seguinte, o cara tira o dinheiro, vai lá, vira de novo, deposita. E deixa o dinheiro mais 15 dias. O que significa que daqui para cá, vou ter que multiplicar o valor que eu peguei aqui de novo por 1,05. Ou seja, daqui para cá eu teria multiplicado por 1,05 ao quadrado. Tá certo? Quanto é que dá 1,05 ao quadrado? Tá? Dá uma olhada aí que vai dar, não vou fazer a conta, mas isso aqui vai dar mais do que 1,1. Tá certo? Ou seja, ele vai cair no mesmo problema do anterior. Isso não pode ser feito assim. Eu tenho que conseguir multiplicar por alguma coisa daqui para cá, de forma que, multiplico uma vez, o cara fez a mesma situação de voltar e depositar, quando eu multiplicar de novo, eu chego a 1.100. Só que isso caracteriza, na verdade, a PG. O que eu estou fazendo é o seguinte, ó, daqui para cá existe um Q que eu vou multiplicar e daqui para cá existe um Q que eu vou multiplicar. A gente já conhece a brincadeira de PG, o que eu sei é que 1.000 vezes Q ao quadrado é igual a 1.100. Isso significa que Q ao quadrado é 1,1. Ou seja, Q é igual a raiz quadrada de 1,1. Tá? Deixa eu colocar até embaixo. Q vai ser a raiz quadrada de 1,1. Tá certo? Presta atenção. 15 dias, eu estou usando uma outra unidade. Nós estamos usando como unidade um mês, não é isso? 15 dias, se eu voltar para a minha unidade, que é um mês, na verdade isso aqui eu estou usando um meio do mês ou um meio da minha unidade. Tá certo? Então eu posso tentar trabalhar, definir isso aqui da seguinte maneira. Olha, se eu considerar nessa função aqui só T natural, vê se concorda comigo que ela pode ser escrita como 1.000 vezes 1,1 elevado a T, para T natural. Concorda? Aqui eu sei que para T, ainda não estou pensando naquele lá, para T natural é só, passou cada mês, multiplico por 1,1. Então 1,1 ao quadrado. Tá certo? Para T igual a 1 meio, eu posso definir o F de 1 meio como 1.000 vezes raiz quadrada de 1,1. Raiz quadrada de 1,1, eu vou por definição, até porque coerência disso aqui não é uma demonstração que elevado à fração vai dar 1,1, se define assim, tá? Você vai ter 1.000 vezes 1,1 elevado a 1 meio. Tá legal? Tá? Pensa aqui comigo, ó. Vou apagar isso todo. O cara tem 1/3 do mês. Ele quer em 10 dias. 1/3 de T. Vou fazer o seguinte. Vamos lá. Agora eu tenho um X aqui, um Y aqui. O que eu quero é que daqui para cá eu vou multiplicar por um Q, daqui para cá eu vou multiplicar pelo mesmo Q, daqui para cá eu vou multiplicar pelo mesmo Q e tem que chegar a 1.100. Fácil entender por que tem que ser pelo mesmo Q. Eu estou percorrendo 10 dias em 10 dias, são intervalos iguais. O cara tira o dinheiro, deposita o dinheiro, tira o dinheiro, deposita o dinheiro, tira o dinheiro, deposita o dinheiro. No final tem que dar a mesma coisa. Senão esse modelo vai furar. Tá certo? Se eu fizer isso, todos os cálculos, 1.000 vezes Q elevado à terceira tem que ser 1.100, eu vou chegar à conclusão que Q é igual a raiz cúbica de 1,1. Tá certo? Isso me permite dizer que F de 1/3 é igual a 1.000 vezes a raiz cúbica
de 1,1. Ou, por definição, 1000, 1,1 elevado a 1/3. Tá legal? Bem, então posso pensar no seguinte. Se o cara resolver tirar em um dia, vai dar raiz de índice 30. Tá certo? É só pegar a fração do mês. Se ele resolver tirar em 5 dias, em 6 dias, 1/5 do mês, o que vai ser raiz quinta, tá? Ou seja, 1 meio elevado a 1/5. Se ele resolver pegar numa fração 1 sobre n, quem seria f de 1 sobre n? F de 1 sobre n seria 1000 vezes 1,1 elevado a 1 sobre n. Tá legal? Qual é a brincadeira que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando que esse modelo que a gente está gerando, primeiro, ele funciona pela forma que ele foi criado, multiplicando por 1,1, se for natural. Eu acabo de verificar que se eu trabalhar com frações do tipo 1 sobre n, o modelo também funciona. Tá certo? Porque, na verdade, é como se eu mudasse a unidade de tempo para 1 sobre n. Ao invés de trabalhar com mês, trabalhar com juros de 15 em 15 dias. O modelo é o mesmo. Agora, preste atenção. Se eu divido isso em pedacinhos, todos, por exemplo, 1/3, 1/3, tá? Se eu divido em pedacinhos, eu posso ter T pertencente a n, T pertencente às naturais e n pertencente às naturais. Falou? Quem é f de t sobre n? F de t sobre n era como se eu considerasse agora o seguinte, ó, 1000 vezes 1,1 elevado a 1 sobre n, porque isso eu sei que se eu dividir em n pedacinhos, cada pedacinho vai ser 1 sobre n. Agora, se eu pego t pedacinhos desses, isso aqui elevado a t, como está lá. Tá? Isso significa que eu poderia escrever isso aqui como 1000 vezes 1,1 elevado a t sobre n. Isso aqui é a raiz de índice n, tá legal? O que eu acabo de fazer? Eu acabo de mostrar que usando isso aqui como positivos, tá? Nós não falamos em negativo. Usando isso aqui como positivo, um modelo dessa função aqui serve para qualquer t racional. Isso já faria, na prática, eu escolher esse modelo mole, porque o cara pode dividir em pedaços, na prática ele não vai trabalhar com, nesse problema especificamente, com t reais. Ninguém tira em raiz quadrada de 2 dias o dinheiro do banco. Então, o racional já se resolveria tudo. Mas eu vou expandir mais ainda a brincadeira. Posso definir que esse modelo vai ser aceito para qualquer t real? Aí tem um probleminha, se você quiser acompanhar cautelosamente como a demonstração é feita. Não foi seguido esse caminho, mas tem no livro do Matemática de Ensino Médio. Porque nós vamos considerar o seguinte. Como é que eu calculo 1,1 elevado a π? 1,1 elevado a π, ele é calculado por sucessivas aproximações. 1,1 elevado a terceira, 1,1 elevado a 3,1, 1,1 elevado a 3,14, passa para a fração, que é racional de se fazer. Tá certo? Ou seja, qualquer número real pode ser obtido com limite de uma sequência monótona de números racionais. Tá certo? Considerando que essa função que a gente está trabalhando seja contínua, eu consigo calcular o valor dela para qualquer real por intermédio dessas aproximações. O que me permite falar que isso aqui é válido para qualquer número real. Positivo por enquanto. Tá certo? O pulo do racional para o real é o pulo mais chatinho de ser dado, não só aqui, como para nós em sala de aula também. Tá? Quando a gente fala em real na 8ª série, é algo... Você consegue justificar
formação do inteiro a partir de subtração, que na verdade pela incompletude dos números naturais para a subtração, dá alguns exemplos de temperatura. Se bem que a gente vive na prática, a gente vive no dia a dia, na prática, com bastante frequência, a gente não precisa de nem pensar em número negativo, mas você consegue justificar passar de natural para negativo, consegue passar de natural para racional, que é outra coisa que com frequência não se usa, tá? Pensar com fração é dificílimo. Raramente se pensa com fração. O que se faz com frequência é transformar a fração em unidade. Tá? Ninguém chega numa pizzaria, numa lanchonete, só em sala de aula, que alguém come 1/8 da pizza. Ninguém chega na lanchonete e fala, por favor, eu quero 3/8 dessa pizza. Ninguém pede um troço desse. O que você faz? Você transforma a fatia na unidade e pede 3 fatias. Você não comeu 3/8 da pizza, você comeu 3 fatias, porque a tua unidade deixou de ser a pizza e passa a ser a fatia. Inclusive, tem algo de interessante, é o seguinte, dinheiro, que estou fazendo isso aqui até por causa disso, dinheiro todo mundo pensa maravilhosamente bem, aspas, tá? Isso que eu estou falando mas as pessoas pensam com mais facilidade em dinheiro porque é algo que... Às vezes você pega um cara que... meio difícil o cara de... Ou seja, o cara que pega no tranco, falou em dinheiro, o cara pega com facilidade. Então, dinheiro é um bom exemplo, mas mesmo assim, se você parar para pensar, eu já fiz essa experiência para observar, ninguém pensa nos centavos como fração de real. Ninguém, entre aspas, tá? Mas, normalmente, as pessoas separam duas coisas distintas, centavo e real. Então, opera centavo e opera real, porque ele transforma os centavos em unidades e o real em outro tipo de unidade. Quando necessário, ele converte de uma unidade para outra e acaba trabalhando com números inteiros, que a maior parte dos tempos faz isso, mas é possível fazer. Agora, na 8ª série, 8ª ou 7ª, a dificuldade é criar o número reais. Eu, por exemplo, com frequência, quando faço, eu faço pela incompletude da reta com os racionais. Tá? Já trabalhou, faz aproximação de decimal, etc., então, vai precisar de um conjunto para completar a reta. Aí, o que eu pego? Eu pego uma unidade sobre a reta e coloco reta numérica, 0, 1. Pego de 0 a 1, por exemplo. Aí, abro uma unidade na vertical e formo um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Hipotenusa vai ser raiz de 2. Abro o compasso e giro o compasso sobre a reta. Ele bate num ponto que é a raiz de 2. O que significa que a reta não é completa pelos reais. Então, preciso criar um outro conjunto, e esse conjunto vai ser chamado de números reais. Mas teve um aluno que uma vez me perguntou se... Uma vez só, tá? Como é que eu garantia que os reais completavam a reta? Tá? Racionais não completa. Quem é que te garante que não existe um outro tipo de número que não... os reais ainda deixam um buraco na reta. Aí eu tive que largar o giz, né, porque de enquanto você faz isso. Gente, 5 minutos para diversão. Pega o caderno e vai ver o que você vai fazer. Aí você entra com o cara e fala, deixa eu te explicar aqui. Porque o pior, esse moleque era da 7ª série, tá? Ele terminou o 2º grau na Inglaterra. Tá? Porque ele foi convidado. Tá? O moleque era muito bom muito bom mesmo. Ele fazia umas perguntas que raramente alguém fazia. Né? Nunca me preocupei, ninguém nunca se preocupou de me perguntar. Ele foi a primeira vez que alguém em sala de aula me perguntou isso, eu tive que dizer sobre o que nós vamos considerar reta, a questão do axioma da completude. Tá? Aqui, de vez em quando, aparece eu fiz um curso aqui, está sentado, não sei se foi nessa sala, mas eu me lembro que eu sentei aqui, primeira ou segunda fila, daqui a pouco senta um garoto do meu lado, está fazendo análise na reta. Senta um garoto do meu lado de 13, 14 anos de idade. Tá? Eu olhei para o moleque, o que você está fazendo aqui? Não. Alagoano, tá? O garoto era alagoano, era do estado do Elon. Tá? Alagoas geram os matemáticos. Né? Aí eu falei, não, é que eu tirei umas notas boas lá na escola, aí meu professor mandou para cá e o INPA colocou o cara. O moleque era irritante, meu irmão. Tinha umas saídas que eu vou te contar, cara. Faltava para ele o tempo, o chão de estrada para aqueles macetezinhos que você faz. Mas ele tinha umas saídas que eu olhava para o garoto assim, esse garoto. Aí teve até um pessoal que falou, poxa, que esse garoto aqui, um novo, gente já com idade para fazer o curso, e ele vai fazer o curso,
vaga dos outros. Quer um conselho? Aperta a mão dele. Tá? Porque daqui a algum tempo você não vai conseguir chegar perto do garoto para apertar a mão dele. Tá, a gente tem uns... Aqui no IMPA, de vez em quando, aparecem uns desses, que é o seguinte. Tá legal, montei para os números reais. Vamos tentar caracterizar isso aqui. Eu vou perguntar para vocês agora o seguinte, tá? Deixa eu apagar. Está montado. Acho que é bastante direto que isso aqui vai transformar PA em PA. Tá certo? Se eu pegar intervalos iguais aqui, cresce em PA esses intervalos. Os intervalos no Y vão crescer em PA. Se eu pegar intervalos iguais nessa de cá, se eu pegar intervalos iguais no X, como ele sai por uma multiplicação, no Y ele vai crescer em PG. Ou seja, a função afim transforma PA em PA. A função exponencial transforma PA em PG. Ah, ficou faltando falar um negativo, tá? Eu não montei todos os reais. Eu montei, na verdade, até aqui, reais positivos, no modelo que está aqui. Mas eu poderia imaginar, por exemplo, ó, pegar... Eu comecei a observar o dinheiro que você tem. Alguém começou a observar no instante 3, ou seja, no instante 3 vai dar 3.331. Então, no instante 3 que ele observou, o ponto vai estar aqui. Tá legal? No instante, uma unidade de tempo antes de começar a observação, porque, presta atenção, se eu considerar o instante 0, não tem sentido perguntar quanto eu tenho que devolver para o cara antes de ele deixar o dinheiro comigo. Tá certo? Mas se eu imaginar que eu comecei a observar o rendimento em algum momento posterior ao início do processo, eu posso perguntar o que aconteceu em instantes anteriores. Tá certo? Mas daí como é que eu faço para pegar o instante menos 1, que vai ser 1.210? Como é que eu faço para pegar o instante menos 1? Vocês devem se lembrar das aulas que assistiram, que se a taxa de juros composta é 1,1, se eu tenho 1.331, se eu quero no instante t, se eu quero no instante imediatamente anterior, ao invés de multiplicar por 1,1, eu divido por 1,1, não é isso? Se eu quiser 2 instantes anteriores, divido por 1,1 ao quadrado. Se eu quiser 3 instantes anteriores, divido por 1,1 ao cubo. Isso vai me permitir definir que f de um número negativo, tá, é colocar isso 1 sobre ele de valor positivo, por causa da divisão. Ou me permite definir que um número elevado a um valor negativo vai ser o inverso dele elevado ao valor positivo. Fazendo isso para negativo, agora eu consigo completar de ponta a ponta para todos os valores reais, inclusive com t igual a 0, que vai dar o valor inicial. Ou seja, esse modelo, f de t igual, vou substituir isso aqui por b, vezes a elevado a t. Esse modelo é válido para todo o conjunto dos números reais. Tá? Agora, vou fazer as perguntas que eu fiz aqui. Tá? Primeiro, se eu fizer f de t mais h menos f de t mais h menos f de t. Quem é esse troço aqui? Repara que quando eu fiz lá, f de t mais h era h. Tá certo? Ou seja, isso aqui não dependia do t, mas dependia só do h. Ou seja, conforme eu escolhesse aqui a largura do h, eu definia qual era a diferença.
mas não interessava em que momento eu colocava essa largura. Aqui não, olha, f de t mais h é b a elevado a t mais h vezes menos b a elevado a t. Isso vai me dar o quê? BA elevado a T, que multiplica A elevado a H menos 1. Essa diferença depende do H? Depende. Depende do H. Depende do T? Depende. Repara que na função exponencial, nesse modelo, quanto maior for o H, peguei um H desse tamaninho, a diferença está aqui, ó. F de T mais H menos F de T. Se eu pegar um H maior, a diferença está aqui. Aumentando o H, eu aumento a diferença. Tá legal? Agora, repara uma coisa. Se eu pegar um H pequenininho aqui, a diferença está aqui. Agora, se eu pegar o mesmo H pequenininho aqui, a diferença vai ser maior. Ou seja, essa diferença não depende somente do H, da diferença que você pegou no eixo dos X. Depende também em que momento você vai considerar essa diferença. Ou seja, f de t mais h menos f de t depende tanto de t quanto de h. Enquanto na outra isso não acontecia. Agora vou fazer o seguinte. Quem é f de t mais h menos f de t dividido por f de t? Agora é a diferença relativa. Você lembra da brincadeira? Isso aí trabalha como uma espécie de porcentagem. Eu peguei f de t mais h menos f de t e dividi pelo valor da função no início desse intervalo. No início do intervalo que eu estou considerando. Vai dar um valor percentual. Percentualmente, quanto aumentou. Isso aqui vai ser o quê? F de t mais h menos f de t eu já determinei, que é b a elevado a t sobre a elevado a h menos 1, dividido por b a elevado a t. Isso vai dar a elevado a h menos 1. Depende de h? Depende. Depende de t? Não. Os dois modelos da função linear e da exponencial são dois modelos, em termos de ensino médio, que mais se usam em termos de variações, coisas que variam. Num deles, a variação absoluta se mantém constante. No outro, a variação relativa se mantém constante. Num, se você fixar, por exemplo, uma unidade, a variação vai ser de A para cada unidade. Repara que os dois têm muita coisa de parecido. Olha só, o G de T, que é B, A, B, é AT, mais B, unidades, o que significa esse B nos dois? O que é o B nas duas funções? É o valor que eu obtenho quando substituo t por zero, ou seja, é o valor inicial da função. Tá certo? O valor inicial, se eu considerar só valores positivos. Tá? É o ponto onde o gráfico corta o eixo dos y. Os dois têm o mesmo valor. Me conta uma coisa. Quem é esse A? Esse A é o valor que eu somo ao acrescentar uma unidade ao t. Quem é esse A? É o valor que eu multiplico ao acrescentar uma unidade ao t. São dois modelos que têm comportamentos, muitas semelhanças entre um e outro. Tá legal? Agora vamos fazer a seguinte brincadeira. Isso aqui é um teorema, tá? Teorema da caracterização da função do tipo exponencial, tá? Os mestres utilizam na série dos livros aqui
uma diferença entre função, que eles chamam de função exponencial, e função do tipo exponencial. A função exponencial eles reservam para a função f de x a elevado a x. Tá legal? BA elevado a x, eles chamam de função do tipo exponencial. A maior parte dos problemas envolve questões do tipo exponencial. Juros, decaimento exponencial, decaimento radiativo, quantidade, antibiótico, quantidade que cresce, crescimento populacional, tá? Tem esse tipo de comportamento. Interessante isso, né? Deixa eu fazer o seguinte com vocês. Tem mais coisas para falar? Tem mais uma tonelada, mas eu quero fazer uma brincadeira prática com vocês, prática entre aspas. Criar um modelo interessante aqui, que inclusive está ligado ao problema que vocês vão resolver à tarde. Um dos problemas. Eu vou criar com vocês aqui um relógio de groselha. Vou fazer o seguinte. Isso aqui é um balde. Nesse balde, eu vou fixar um caninho. E depois, abrir uma torneira, deixar essa torneira caindo sobre o balde. Uma vazão, a torneira pode ser vazão constante ou não. Mas o que acontece é que por causa desse ladrão, desse caninho, o nível da água é constante o tempo todo. Aí eu vou fazer o seguinte. Um furo aqui embaixo. De forma que goteje a água. Me diz uma coisa. Se eu abrir um pouco mais da torneira, o número de gotas aumenta ou diminui? Desamarrou o cadastro aqui. O número de gotas aumenta ou diminui? Repara que essa vazão é constante, né? Essa vazão é constante. A vazão depende do quê? Depende do tamanho do furo e depende da altura da coluna de água. Se eu mantenho a coluna de água fixa e mantenho o furo, essa vazão é constante. Precisava de uma vazão constante. Porque agora eu vou colocar um becker grandão, um tubo de vidro aqui. Gotejando dentro dele. Falou? Só que eu vou fazer o seguinte, esse tubo vai ser adaptado. Eu vou colocar, abrir um buraco aqui, fazer uma espécie de bule, tá? Ó. De modo que o nível aqui dentro também vai se manter constante. Aqui vai sair um fluxo de água igual ao fluxo de cima. Tá legal? Agora a brincadeira é legal, porque eu vou fazer o seguinte. Tapa esse buraco aqui e enche isso aqui de groselha. Falou? Aí eu destapo e começa a gotejar. Repara que conforme o tempo passa, a água se mistura com groselha. E a cor da groselha vai ficando cada vez mais clara. Eu vou medir o tempo por uma escala de cores. Ah, é possível fazer isso? É. É possível fazer isso. Como? Eu vou fazer um degradê de cor, tá? Do vermelho ao rosa clarinho, a cor da groselha, da seguinte maneira. Pego um copo, 2 copos iguais, encho um de groselha e um de água. Jogo dentro de um frasco, misturo, obtenho qual é a cor de 50% de groselha e 50% de água. Se eu pegar um copo de groselha, 2 copos de água, ou 3 copos de água, eu acabo de obter a cor de 25% de groselha. Ou seja, eu vou fazer um degradê e você, pela cor, você consegue identificar quanto tempo passou. Falou?
Aí o que eu preciso? Eu preciso de uma escala. E essa escala vai ser montada assim. Eu vou montar uma fita. E nessa fita, aqui vai ficar escurão, que é a cor da groselha. E aí vem com degradê. Até ficar clarinho. Pegar essa fita e colar aqui. Comparando a cor da groselha com a cor da fita, eu consigo ler uma escala de tempo. Meu problema agora é colocar a escala de tempo aqui. O que vai acontecer é o seguinte: meia-noite eu encho isso aqui de groselha. Falou? Tapo o buraco, encho de groselha. Tiro o dedo. Tá. Meia-noite do dia seguinte, eu troco isso, tapo, tiro esse e coloco outro. Ou seja, isso vai ficar gotejando durante 24 horas. O que significa que o escurão significa 0 horas. Meia-noite. O mais claro significa 24 horas. Meu problema é descobrir às 12 horas, aí eu coloco esses números na fita. 0, 1, aqui do lado. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 24 horas. E você vai conseguir saber pela cor que horas são. Não dá para fazer isso? Não entendeu? Hã? Não. O igualmente espaçado, o problema é o seguinte: como é que você vai conseguir pintar essa porcaria? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu estou pensando seriamente em acabar com os relógios do planeta e passar a usar isso aqui. Tá? Primeiro é que é mais interessante para dar aula. Tá? Segundo, o desenho animado, um dos desenhos animados que eu mais gosto é Pink Cérebro. Tá certo? Eu adoro um rato de laboratório que resolve que vai dominar o mundo. Tá certo? Não conta para ninguém, mas eu estou com sérias pretensões. Além de virar um milionário, vou abrir o banco, eu pretendo ser um rei do mundo. Tá certo? São pretensões razoáveis. Tá certo? Quando eu for rei do mundo, tá, nós vamos ter alguns problemas sérios. Um deles é que relógio digital, relógio ponteiro, acabou. Vai ser relógio de cor. Falou? A ideia eu já tive. Agora, o problema é seu de calibrar a fita. Porque certamente, provavelmente, essa fita não é calibrada linearmente. Tá? Aqui na metade tem metade da quantidade de groselha. Isso não vai ser assim. Tá certo? Como eu sou rei do mundo, não tem problema. Te dou 3 dias. Se você não fizer e me trouxer a fita calibrada, corta a cabeça. Tá certo? E ainda é pior, tá? Na verdade, o que você tem que descobrir é 12 horas, qual é a proporção de groselha e de água. Você pode fazer isso deixando e coloca um monte de copinho, tá? Faz um monte de mistura, um décimo, um centésimo, um monte, deixa todos aqui em cima. E deixa a porcaria rodando. Tá certo? E de hora em hora você vê a cor. Isso aqui é 1 hora. Isso aqui é 2. Isso aqui é 3. E depois dá uma possibilidade de fazer isso. Tá legal? Aí você gradua na prática quanto é que vai ter. É uma das formas. Agora, eu como rei do mundo, vou fazer uma coisa aqui que é proposital, porque inclusive o texto que vocês vão receber de tarde não trabalha com unidade hora, o problema exatamente vai ser esse. Eu como rei do mundo, tem outra coisa que me preocupa muito. E aí eu falo mesmo. Se um dia eu me transformar em rei do mundo, eu não vou mudar o sistema de medida de tempo para valer, porque acho que as pessoas vão ter alguma dificuldade. Mas, particularmente, o pior sistema de medida que a gente tem é a medida de tempo. Isso é uma praga de mal feito. Tá certo? Dividir o dia em 24 partes,
Isso é coisa de egípcio. Foram eles que fizeram isso, tá? Tá? E tem motivo para isso. Na verdade, eles dividiam o nascer do sol ao pôr do sol em 10 aspas. O período de trabalho nas pirâmides em 10 partes. Mas ele trabalhava durante o período do sol. Usinas hidrelétricas aí não tinham chegado lá. Eles trabalhavam com o sol. Aí o que eles faziam? Ele dava do nascer do sol um período antes e depois, antes do pôr do sol, um período depois, para o cara voltar para casa. Com isso, do nascer do sol ao pôr do sol, ficou dividido em 12 partes, era relógio de sol. Eles controlavam por relógio de partes. Por quê? Porque eles precisavam de um sistema de administração para administrar quando é que cada um vai fazer alguma coisa naquela pirâmide. Estou afim, depois da cervejinha eu vou aí. Não é assim, cara. Tinha que ser controlado. O controle era feito. Como de sol a sol tem mais ou menos o mesmo período durante a noite, o dia acabou dividido em 24 partes. Olha, eu, por exemplo, como rei do mundo, passo a dividir o dia em 10 partes. 10 e aqui 10, o que significa que isso aqui é 5. Se eu divido em 10 partes, o dia não vai ser mais dividido em horas. Vai dividir numa outra parte que não é mais hora. Hora foi o nome que a gente deu para esse troço aqui. Tá certo? Depois, além de 24 horas, isso aqui passou a usar um sistema sexagesimal de medida das frações de hora, que é de origem mesopotâmica. Alguém tinha que ter essa ideia fantástica que é dividir em 10 partes, porque daí você dividiu o dia em 10 partes e o sistema de tempo seria decimal. Tá? Como não pode chamar hora, a gente teria que dar um outro nome. Eu tenho uma sugestão. Ledo. Tá certo? Ao invés das pessoas perguntarem assim, que horas são? Você perguntaria, que ledos são? Fica bonito, mais sonoro, tá vendo? Ledos são. Tá? Ó, a gente vai almoçar às 3,4 ledos. Tá certo? Ainda usava o ponto, porque vírgula só aqui que a gente usa ainda, tá certo? Universalizar. Tá certo? Então poderia fazer isso. O tempo é arbitrário. Agora você tem que calibrar isso aqui. Aí eu observei uma coisa, tá? Olha só. Fazendo minhas medições, porque afinal de contas, se você não fizer o resultado em 3 dias, você perde a cabeça. Eu descobri que em 6 horas, a quantidade de groselha era metade da quantidade de groselha inicial. Tá? Dei uma sorte danada, tá? Uma sorte danada. 6 horas, metade da quantidade de groselha inicial. Isso significa que em 12 horas, 6 horas antes, 0 hora, qual é a quantidade de groselha? 1, tá cheio. Passam 6 horas, caiu a metade. 12 horas depois, vai ser 1/4. Olha, tudo acontece da seguinte maneira. Eu estou discretizando. Esse processo trabalha com contínuo, mas vou discretizar. Repara que se pegou metade da groselha em 6 horas, significa que eu poderia imaginar não, foi isso que aconteceu, que em 6 horas esse gotejar encheu um volume desse todo. Concorda ou não? Porque conforme isso vai caindo, a groselha vai saindo. Se em 6 horas saiu a metade, tudo aconteceu como se eu fizesse o seguinte. Pega o frasco, tá certo? Tapa isso aqui, tapei. Não está gotejando nada, está cheio de groselha. Se eu pegar esse cheio de groselha, outro cheio de água, jogar num balde, tá? O que eu tenho dentro do balde? Tá? 2 volumes daquele, só que só um dos volumes é de groselha. Tá certo? Ou seja, agora eu tenho 50% de groselha. Metade de groselha. Aí enche o frasco de novo. Pronto, 6 horas. Essa é a cor de 6 horas. Passam 6 horas. O que eu tenho? Faço o processo de novo. Pego esse que já está mais clarinho, jogo no balde, sendo um de água, tá? Ficam 2. Só que a quantidade de groselha proporcionalmente reduziu o quê? A 1/4. Por quê? Se eu jogo fora metade, eu poderia até pensar no seguinte, ó. 6 horas depois, pego isso aqui, jogo metade fora e encho de água. Ficou metade água, metade groselha, 6 horas.
12 horas depois, jogo metade fora e encho de água. Só que ao jogar metade fora, eu joguei metade da groselha que estava lá. Mas a metade da groselha que estava lá era metade da quantidade inicial. O que significa que eu joguei metade da metade. Eu joguei um quarto da groselha fora. Fiquei com um quarto da groselha ali dentro. Tá certo? Então, 12 horas depois, isso aqui vai dar um quarto da quantidade inicial. 18 horas depois. Passam-se mais 6 horas, o processo é o mesmo. Joga metade fora e completa. Só que agora eu vou ficar com um quarto do que tem aqui. Repara que ao jogar metade fora, eu estou jogando metade da quantidade do início do período anterior. Exatamente o que está falando. Ou seja, eu estou ficando com 50% da quantidade do início do período anterior. Exatamente esse modelo que é usado na exponencial. Tá certo? Ao invés de jogar fora um valor fixo a cada 6 horas, eu jogo fora uma fração da quantidade que existia no início do processo, no início do período. Tá certo isso? O que significa que 18 horas, 1/8, 24 horas, 1/16. Repara que eu conseguiria já graduar aqui, colocar os 24, tá? 6, 24. Já conseguiria uma graduação razoável, tá? Não, tá errado. Isso aqui é 12, 6, 18. Tá? Já tem uma... Já dá para dar uma lida. Eu posso continuar dividindo isso aí. Tá legal? Agora, repara uma coisa. Isso aqui está crescendo em quê? Em PA. Isso aqui cresce em PA. De 6 em 6. Esse aqui? PG. Tá? Cada intervalo de tempo, o acréscimo ou o decréscimo de groselha é calculado a partir como a fração da quantidade no início do período. Isso é uma função do tipo exponencial. Então, isso é uma função do tipo f de t igual a b a elevado a t. Tá legal? Como é que eu faço para calcular o b? Eu tenho que determinar quem é A e quem é B. Daí eu consigo. Se eu fizer isso, eu crio uma função que eu consigo determinar qual é a cor em qualquer instante. Porque daí, por exemplo, 1 hora depois, dá essa fração. Eu vou lá, misturo e obtenho a cor. Eu consigo criar uma escala sem precisar ficar na frente medindo o tempo todo. Tá legal? Agora me conta aí. Como é que eu faço para calcular o B? B é f de 0. B é o valor que corta o eixo do dígito, onde tudo começa. F de 0 vai dar B vezes A elevado a 0. Isso é igual a B. Quem é f de 0? 1. Pronto, eu já sei que essa função é f de t, é 1 A elevado a t. Escolhendo a posição inicial como o balde cheio, tá, como unidade, o que nós fizemos, na verdade, foi escolher o becker lotado como unidade. Tá certo? Pronto, agora eu preciso saber quem é A. Quem é f de 6? F de 6 é 1/2. É a meia-vida da groselha, né? No decaimento exponencial. Isso é um decaimento exponencial. Tá certo? Quem é f de 6? É A elevado a 6, que é igual a 1/2. O que significa que A é igual a raiz sexta de 1/2. Isso eu posso escrever 2 elevado a menos 6. Isso me dá aqui... É isso mesmo? Não. 2 elevado a menos 1/6. Tá certo? Tá? Isso, então, eu posso escrever que f de t é igual a 2 elevado a menos 1/6. Essa é a base, esse é o meu A. A base é essa. Elevado a t. Ou, ficaria forma mais sintética de escrever, está aqui. Repara uma coisa. 6 horas depois,
6 sobre 6 dá 2 elevado a menos 1 meio. 12 horas depois, 12 sobre 6 dá 2 elevado a menos 2, 1 quarto. 18 horas depois, 2 elevado a menos 3. 1 hora depois, 2 elevado a menos 1 sexto, que é 1 meio, raiz sextas de 1 meio. Tá certo? Faz por aproximação, vai lá, mistura. Agora você consegue graduar, acaba de conseguir salvar sua cabeça. Tá? Me conta mais uma coisinha aqui. Eu não gostei de usar 1 meio, eu podia usar, sei lá, a base tem que ser 2 elevado a menos 1 sexto. Eu poderia usar, sei lá, eu quero usar a base 4. Posso usar a base 4? Posso. Na verdade, eu posso imaginar o seguinte, a função funcionando assim, ó, f de t é igual a b a elevado a k, isso elevado a t, ou a elevado a k vezes t. Tá? A base é a elevado a k. Tá legal? Como eu estou usando b igual a 1, vou fazer o seguinte, f de t é igual a quero 4 elevado a kt. Mas eu sei que f de 6 é igual a 4 elevado a k vezes 6, que também é 2 elevado a menos 1. Tá certo? Que é isso aqui, ó. Isso aqui eu sei. F de 6 dá 2 elevado a menos 1. Dá 1 meio. Só que isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó. 2 elevado ao quadrado elevado a kt, a k vezes 6, é igual a 2 elevado a menos 1. Isso vai me dar 2 elevado a 12k é igual a 2 elevado a menos 1. Isso vai me dar que k é igual a menos 1 dozeavos. E essa função pode ser representada, pode traçar o gráfico, está exatamente um em cima do outro, como f de t é igual a 1 vezes 4 elevado a menos 12, 1 sobre 12t, ou t sobre 12. Tá legal? Repara uma coisa, a escolha da base é arbitrária. Qual é a base que você vai escolher? Se você utilizar aquele k, você muda para qualquer base só mudando o valor de k. Falou? Isso é um motivo, por exemplo, algumas bases são automáticas, tá? Se a cada 6 horas cai a metade, você consegue escolher a base com certa naturalidade. Mas se eu puder escolher a base à vontade, é comum, sobretudo no terceiro grau, a gente escolher a base E. E muda o K. Por quê? Um fator já é suficiente, para a galera que está aqui vai entender o que eu estou falando, vocês que estão juntos aqui vão entender que um fator já é suficiente para escolher a base E. A derivada. Derivada de E elevado a x é o próprio... Derivada de K é E elevado a kx, é KE elevado a x, se a derivada é molíssima de fazer, mantém. É um dos motivos que você utilizaria esse número com facilidade. Tá legal? E se eu quiser escolher, por exemplo, base 3, eu quero f de t igual a 3 elevado a kt, então eu tenho que f de 6 horas é 3 elevado a k vezes 6, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Ou seja, 3 elevado a 6k é igual a 2 elevado a menos 1. Só que agora, para igualar a base e resolver essa equação, eu vou precisar de logaritmos. Mas isso é um papo para uma outra aula nossa. Valeu, tá, nosso horário já passou. Obrigado.